Boa noite, nós estamos no Daf Samer Dalet, 64 no Mishnah, Amud Aleph, lado A. Onde está a Mishnah? Na segunda linha da página, certo? Tá fácil. Matnitin é Mishnah, certo? Kidashet biti, o pai chegou e falou, casei a minha filha. Ela tinha menos de 12 anos e meio, ele pode casar. Kidashtia vegerashtia. Outro caso, ele fala assim, eu casei minha filha vegerashtia. Eu também fui aquela pessoa que recebeu o get. Ou seja, menos de 12 anos, se o marido vai dar o get, quem recebe é o pai. Então, ela também separou. E a gente explicou que isso, qual a diferença? Se ela é uma moça separada, ela não vai mais poder casar com Kohanim. Então, isso que vem ensinar a Mishnah. Que ela, se a gente acreditar nele, não vai poder casar com Kohen. Se a gente não acreditar nele, ela pode casar com Kohen. Kshei Ktaná. Tudo isso aconteceu quando ela era Ktaná, pequena. Não acreditar nele, ele não tem que mostrar que houve o fato de acreditar nele. Não tem provas nenhuma. O pai está vindo falar isso, sem prova, sem documento. Digamos que ele veio morar agora de um lugar distante, chegou sem documento nenhum. Vamos dizer assim, na guerra, na Segunda Guerra, não veio famílias assim, sem nada tal. Então o pai chegou com a filha, essa minha filha foi casada com... Ou foi uma pessoa, eu casei ela tal, e ela se separou lá na Europa também. A pergunta é... se a gente precisa acreditar nele ou não. Kshei Ktaná verharei e Ktaná. Ela é pequena. Então, no momento, ela também está numa idade que ele ainda pode casar ela. Por quê? Porque ela ainda está pequena, exatamente. Neeman, se é assim, ele é acreditado. O pai é acreditado. Kidashtia vegerashtia, Kshei Ktaná berei gdolá. Continua a Mishnah o segundo caso. Eu casei ela, o pai está falando, eu separei ela, eu recebi o marido dela separou, eu recebi o get. Kshei Ktaná, quando ela era pequena, berei gdolá. Mas agora ela é grande, ele não pode mais fazer isso agora. Eino Neeman, fala Mishnah, aí ele já não é acreditado. Se ela quiser casar com Kohen, como não tem prova nenhuma no seu pai, e o pai agora não pode mais fazer isso que ele falou que ele fez, porque ela já é grande e não pode casar por ela, então ele não é acreditado. Nishbet o pedatia. Terceiro caso na Mishnah, eu não, ele falou, ela foi sequestrada, o pedatia, mas eu resgatei ela, paguei a fiança e ela voltou. Então a gente explicou que tem uma hazaká, naquela época tem um pressuposto se ela foi sequestrada, que ela teve alguma relação com os sequestradores, que são não Yehudim. Então ele está falando, na verdade, que ela não ia poder agora comer mais trumá, e também não ia poder mais casar com Kohen. Será que a gente acredita ou não acredita? Não tem prova nenhuma, só ele que está falando. Eu acredito, porque o pai não vai falar uma coisa besteira, uma coisa muito pesada. Mas, ok, você tem uma lógica que ele não vai querer, mas ele não vai querer falar mal da filha. Okay. A gente não vê essa lógica tão forte aqui, assim, a tal ponto que é acreditado. Está escrito na Mishnah, Ben Shei Ktaná, Ben Shei Gdolá, Eino Neeman. Ele não é acreditado, ele não vale como duas testemunhas para ele ser não é acreditado. Ou seja, se ela chega e fala que ela não... Ela discorda, ela não concorda com o que ele está falando, e ela quer casar com o Kohen, a gente deixa ela casar. Você ia falar Mishnah. Começa a Gemara falando Mishnah Reisha ou Mishnah Seifa. Qual a diferença da primeira parte da Mishnah para a segunda parte? Na primeira parte da Mishnah está escrito que o pai é acreditado, na segunda parte está escrito que o pai não é acreditado. Um caso é acreditado, que ele falou que casou ela e ela separou quando ela era pequena, e ela ainda é pequena, a gente acredita. Dois casos que não são acreditados. É quando ela agora já cresceu, e quando ele está contando que ela foi sequestrada. E ele resgatou ela. Esses dois ele não é acreditado até o ponto de ela não poder mais casar com um Kohen.
Então fala Gemara, mais na Reisha ou mais na Seifa? Qual a diferença da Reisha e qual a diferença da Seifa? Reisha beadei, Seifa lá beadei. Então a primeira coisa que a Gemara fala, ó, a Reisha, a primeira parte está nas mãos da pessoa fazer, do pai. O pai pode agora casar ela. E a Seifa, o final, não está na mão dele. Então o fato de estar nas mãos dele, isso dá força para a gente acreditar no que ele está falando, apesar dele ser uma testemunha só. Então, a princípio aqui, a gente está falando, não tem diferença nenhuma por ele ser o pai. A Gemara só está falando que ele, por ele ter essa força de poder fazer o que ele está falando, fazer novamente, então, isso dá, a princípio a Gemara está entendendo que isso que dá a força dele ser acreditado. Então, tudo bem, vamos ver se a Gemara vai continuar com essa ideia até o fim. Velô, fala Gemara, será que o final da Mishnah não está nas mãos dele fazer? O que ele falou no final? Ele falou que ela foi sequestrada e ele resgatou. Em outras palavras, pelo lado da Alahá, o que ele está falando para? Ele está falando que ela não pode mais casar com Cohen e a gente está falando, ela está falando assim que ele está falando que não pode mais casar com Cohen e não pode também comer trumá. Será que ele não tem a força de poder fazer isso com ela de novo, com a filha? Atualmente, se ela é pequena, se ela é uma criança aí, menos de 12 anos, será que ele não tem a força de fazer ela casar com alguém que é proibido e isso vai causar com que ela não vai poder mais casar com o Cohen e também comer trumá? Então vamos ver. Fala Gemara, velô, bearei beadol asiá lechalal. A Gemara fala, se ele pode agora, ela tem menos de 12 anos e meio, ele vai agora casar ela com um halal. O que é halal? Aquele Cohen que nasceu de uma relação que era proibido pela Torá o pai dele casar. Por exemplo, o Cohen que ele casou com uma moça que é separada. Que isso, exatamente. Mas ninguém, Então, mas ninguém casa esse cara. não é que nem hoje. Antigamente, ele poderia ter encontrado uma moça, digamos, o pai era Cohen, encontrou uma moça que era separada, foi na frente de duas testemunhas, deu o anel para ela e casou. E agora tiveram um filho. Esse filho ele é chamado halal, ele não pode agora, digamos que o Beit HaMikdash está construído, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Sim? Então, o que acontece se agora o pai casa a filha com o halal? Sim? O que vai acontecer? O filho, a princípio, vai nascer halal também. E ela, depois que ela se separar dele, ou depois que ela ficar viúva dele, ela vai poder casar com o Cohen novamente? Ou não? Se ela se separada, o Cohen nunca pode casar, mas digamos que ela ficou viúva desse cara. Ela pode casar com o Cohen, então a princípio a Gemara entende que duas coisas ela entende, que o filho dela vai ser halal também, ela é uma Israel 100% normal, xerá. Ela casando com ele, com esse halal, ela fica ruim agora ela não vai poder agora mais casar com nenhum Cohen se ele morrer, e o filho também vai nascer halal. Assim como ela entendeu até agora. Então se o pai pode fazer isso, pode agora pegar a filha e casar com um halal, então o pai, está nas mãos dele fazer isso, está nas mãos dele agora fazer ela ficar proibida para um Cohen, está nas mãos dele fazer ela proibida de comer trumá, digamos que ela veio de uma família de Kohanim. Entenderam? Então, e a Gemara fala assim, seguindo essa regra, que tudo que está nas tuas mãos a gente acredita, então a gente pode acreditar que o que o pai está falando que ela foi sequestrada e ele resgatou. O que ele já está falando? Que ela é proibida de casar com Cohen e de comer trumá? Ele também pode fazer isso. Ele pode agora casar ela com um halal e ela vai causar essas mesmas consequências que estão nas mãos dele. Isso é a Gemara pergunta. Então vamos lá. Fala, Gemara. Halokasha, que Rabi Dostai, Ben Yehuda de Amar, Benot Israel, Mikve Tahara Lechlalim. Então fala, Gemara, não. A gente está indo de acordo, a Mishnah está indo de acordo com o Rabi Dostai, que o Rabi Dostai fala assim, exatamente o contrário acontece. Se a moça, que ela é 100% kasher, casa com o halal, o filho sai um Cohen kasher. Ela, na verdade, purifica ela, na verdade, em vez do filho sair
passul e ela ficar psulá para Cohen, exatamente acontece o contrário. Ela vira tipo mikve, ela purifica esse halal, o filho dele com ela, vai nascer um Cohen kasher, que vai poder voltar a trabalhar no Beit HaMikdash. E ela também, se ele morrer, ela pode casar novamente com um Cohen normal. Ela não fez nada. Hã? Tem que ser Cohen? Como assim? Família Cohen, mano? Ela? Não. Ela, se ele morrer, ela quiser comer trumá, se ela for de família de Kohanim. Mas mesmo se ela não for de uma família de Cohen, ela vai poder casar com outro Cohen. Digamos que ela ficou viúva desse Cohen halal que ela casou. Ou seja, a gente está seguindo a ideia que o pai, não, por enquanto, por casar ela com o halal, não está proibindo ela de casar com outro Cohen depois, se ele morrer. Porque, na verdade, o Rabi Dossai fala que ela que purifica esse casamento e não ela fica impura desse casamento. Então, isso que o Rabi Dossai fala. Ok. Então, continua a Gemara. Então, por enquanto, a gente... Mesmo sendo sequestrado, aquela confusão toda, cara. Não. Então, vamos entender o que a Gemara quis dizer. É um pouco realmente interessante, complicado, o que a Gemara está querendo chegar. Então, a Gemara falou assim, para você acreditar, a gente perguntou, qual a diferença do caso que o pai é acreditado para o caso que o pai não é acreditado? Qual foi a diferença que a gente falou? O caso que ele é acreditado porque ela ainda é criança, e está nas mãos dele de casar ela e separar ela. E no caso que ele não é acreditado, por exemplo, ou mais velha, ou o caso a gente está mais falando do caso que ele falou que ela é sequestrada e ele resgatou ela. Ele está